Olá, Gotemianos. Hoje nós vamos ver formação católica do primeiro ano. Seria o tema Eucaristia. É muito importante para nós católicos termos em mente, termos esta clareza do que é a Eucaristia. Então, para darmos início a este nosso tema de hoje, eu peço a vocês, esse tema de hoje vai ser baseado mesmo muito nas Sagradas Escrituras. Então, eu peço que vocês peguem aí a Bíblia e abram no livro do Evangelho de São João. Peguem aí o Evangelho de São João. Abram aí no capítulo 6, o versículo a partir do 51. Nós vamos fazer uma meditação sobre a Eucaristia em cima deste versículo aí. Porque nós somos católicos, existem muitos católicos que estão na Igreja Católica, mas não conseguem acreditar que Jesus Eucarístico é Deus. Que aquele pãozinho que parece um pão, aquela rodinha branca que o padre consagra lá na hora da missa, que seria o nosso pão, que a gente se alimenta. O João Vitor falou sobre a diferença entre ceia dos protestantes e ceia dos católicos. Qual a diferença? Resumidamente, todas as diferenças se centra apenas de que na verdade, a ceia dos católicos, que nós nos alimentamos do próprio Deus. O dos protestantes é só um símbolo. Então, nós vamos entender hoje com clareza o que é esta Eucaristia. Quem é este Deus que nós nos alimentamos? Se nós estamos indo de acordo com os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo ou é apenas uma simbologia. Então, vamos aí pegar o Evangelho de São João. Vamos ler e acompanhar comigo. Diz o seguinte, Jesus diz o seguinte... Aqui, antes de eu ler essa passagem, eu só vou lembrar que antes, nessas passagens, Jesus vai falar que ele é o pão vivo descido do céu, porque, lembrando que lá em Moisés, quando o povo saiu do Egito, eles estavam com fome e estavam clamando a Deus, pedindo alimento. E Deus mandou o maná do céu, que seria o pão que vinha do céu. Na verdade, esse pão que vinha do céu, que alimentou o povo no deserto, é uma simbologia do pão que seria o Deus verdadeiro que viria do céu, que é Jesus Cristo. Então seria uma simbologia deste Deus que viria. E que na verdade Jesus vai dizer que vocês comeram o pão que Moisés deu no deserto e tiveram fome. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, que eu sou o pão verdadeiro, o pão vindo do céu, jamais passará fome e jamais terá sede. Então Jesus ele vai fazer esta analogia, esta comparação. Então vamos lá. E Jesus continuou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é minha própria carne, para que o mundo tenha a vida. Então nós podemos observar bem que uns detalhes para nós termos com clareza que Jesus não está dizendo que o alimento dele, que é a hóstia que hoje nós nos alimentamos, que é esta hóstia, é um faz de conta. Quando Jesus diz eu sou o pão, ele está afirmando, ele não está dizendo que é um faz de conta. Só para a gente frisar que o verbo ser, ele vai indicar a totalidade do ser. Por exemplo, se eu pego uma árvore, eu olho para aquela árvore e eu digo, ali é uma árvore. Quero que vocês fiquem atentos na palavra do né? Nesta palavra aquilo é uma árvore. Então se você olha para uma árvore, o que faz uma árvore ser uma árvore? Porque ela faz a fotossíntese, ela tem folhas, né? E dependendo da árvore ela dá frutos, ela fica enraizada na terra e etc. Então todas essas características fazem uma árvore ser uma árvore. Então quando eu digo é uma árvore, então ela tem todo um conjunto que faz com que a árvore seja uma árvore. Então, a partir do momento que você, vamos supor, se eu pego uma cadeira de madeira e mostro para você e faço a pergunta, aquela cadeira de madeira é a árvore que eu estava acabando de falar? Claro que você vai dizer que não é a árvore. Uma cadeira de madeira, ela tem os materiais que foi retirado da árvore, mas não é mais a árvore, é uma cadeira. Por que há essa diferença? A cadeira ela não tem as características para que ela possa receber o nome de árvore. Por exemplo, a cadeira não faz fotossíntese,
Uma cadeira não tem folhas, uma cadeira não produz frutos, uma cadeira não precisa estar fincada na terra para poder se alimentar com as raízes. Então essa é a diferença. Então eu quero que vocês entendam a diferença do do verbo é. A partir do momento que eu digo que algo é, então aquilo ele é por sua essência, por sua totalidade. Então aquilo é por sua totalidade. Quando Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, ele está dizendo que ele é, não é um faz de conta. Este está dizendo que ele é o ser por totalidade. Não é um faz de conta. Como a diferença da árvore e da cadeira de madeira. Então, a árvore, por ter essas características, ela é uma árvore. Do mesmo modo que a cadeira, ela é a cadeira e não é mais a árvore. Então há essa diferença. Mesmo Jesus vai dizer que ele é este pão que desceu do céu. Então não é um faz de conta. Quando a gente se alimenta deste pão que o padre consagra lá na hora da Santa Missa, quando ele consagra lá, isto é o meu corpo. Ou seja, não é mais o pão, é o corpo de Jesus. Não é um faz de conta. Não é simplesmente um pão. Ou seja, o que seria o pão é a árvore, né? Ou seja, a partir do momento que ele faz a consagração, houve essa transformação da árvore para a cadeira. Então a cadeira, vamos supor assim, entre aspas, seria a carne de Jesus, essa diferença. Então aquilo que seria pão, ou seja, que era árvore, foi transformado na cadeira. Ou seja, aquilo que seria o pão foi transformado na carne de Jesus. Então não é mais o pão. Do mesmo modo que a cadeira não é mais a árvore, é uma cadeira, do mesmo modo também essa comparação da hóstia. A partir do momento que o padre faz a consagração, quando ele levanta aquele pão, né, a hóstia consagrada, ali deixa de ser este pão e passa a ser o corpo de Cristo. Só que nós não temos esta visão para vermos como é que ele é. Então, quando Jesus diz, ele diz claramente assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele ainda diz bem claro, quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é minha própria carne para que o mundo tenha vida. Ou seja, só fazendo também uma outra comparação, que às vezes você pode pensar assim, mas é impossível, como é que pode Jesus ser aquela hóstia, Jesus ser aquela coisinha branca, aquilo que é um pão, que realmente eu provo e eu tenho um gosto de pão, eu não sinto um gosto de carne verdadeiramente, eu não sinto um gosto de sangue verdadeiramente. Eu vou fazer aqui uma comparação, queridos gotemianos, queridos irmãos que estão assistindo este nosso vídeo aqui. Olhe para você hoje, olhe para mim, o Clailton aqui, hoje o Clailton, como é que se você me pegar e olhar para o ventre da minha mãe, ou o ventre da sua mãe, como é que você cabe hoje dentro do ventre da sua mãe? Como é que você, do tamanho que você é hoje, uma pessoa de 20 anos, de 30 anos, ou até de 10 anos, como é que você saiu do ventre da sua mãe, da barriga da sua mãe? Você era antes o quê? Antes, nós éramos essa junção do espermatozoide com o óvulo. Agora faça uma comparação. Se você olhar ao microscópio um espermatozoide, um óvulo, você pode observar que não tem nenhuma semelhança, não parece nem um pouco hoje com um ser humano totalmente formado, como uma pessoa adulta ou até um bebê. Então, como é que pode um óvulo e um espermatozoide hoje ser você? Como é que pode hoje ele ser você? Então, a Eucaristia é semelhante a isso, né? Deus, ele tem o poder de transformar as coisas. Então, nós sabemos que o ser humano, a partir do momento que ele é um óvulo e um espermatozoide, que se junta, forma o gameta, que seria uma outra célula, né? Seria uma célula, a gente pode observar que aquela célula redondinha, ela também não parece nem um pouco com nós, com os seres humanos. Mas ela fica ali dentro do ventre da mãe, se alimentando do quê? Da carne da mãe e do sangue, ou seja, a carne que vem juntamente com o sangue, se alimentando. Enquanto o feto fica se alimentando até ele adquirir a forma e poder vir para o mundo, estar preparado. Então, do mesmo jeito eu faço a comparação da hóstia, que não é impossível. Nós somos como se fosse este feto, que precisamos se alimentar da carne e do sangue de Jesus, como se nós estivéssemos dentro, vamos assim dizer, de um ventre de Jesus Cristo, e precisamos se alimentar desta carne e desse sangue para termos a vida eterna, como Jesus Cristo diz aqui.
Então, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Então, enquanto nós estivermos prontos, nós estivermos preparados, nós estivermos puros o suficiente, não podemos nascer, vir ao mundo de Jesus Cristo. Como o bebê que está no ventre, na barriga, ele não pode vir ao mundo se ele não estar pronto, se ele não tiver se alimentado o suficiente do sangue e da carne da sua mãe, dentro do ventre. Do mesmo jeito somos nós precisamos se alimentar da carne e do sangue de Jesus desta forma. Entende? Então eu espero que tenha ficado claro esta analogia que eu fiz, de que nós somos como se fôssemos este feto que precisamos se alimentar do sangue de Jesus e da carne de Jesus. Então, assim como um feto na barriga, antes ele é só uma gameta, ele é só uma célulazinha, do mesmo modo a gente pode ver que Jesus, que este gameta, ele se transforma, ele vai crescendo, se desenvolvendo, e hoje, quando nasce do ventre da mãe, é uma pessoa adulta. Então, do mesmo modo, eu posso comparar aquela hóstia, né? Jesus Cristo, que para nós, a nossa visão, nosso olhar humano, que não é um olhar espiritual, a gente não consegue entender. Do mesmo modo também eu posso fazer a pergunta, como é que pode uma célula, ou vamos mais além, como é que pode um espermatozoide ser hoje você? Como é que pode um óvulo ser hoje você? Então Deus tem os seus meios de fazer as coisas acontecerem, ser realizadas. Então, do mesmo modo, é a Eucaristia. Então, vou fazer a comparação. Assim como o Espírito Santo desceu no ventre da Virgem Maria e teve que formar este óvulo para vir Jesus Cristo, né? Esta célula redondinha. Do mesmo modo acontece quando o sacerdote, quando ele invoca novamente este Espírito Santo, ele desce no seio do altar, no ventre do altar, e neste altar, aquele pãozinho, ele vai se transformar no corpo de Jesus, ou seja, seria a célula, vamos assim dizer, né? Seria o gameta, a hóstia. Vocês podem pensar que eu estou falando heresia, mas estou falando algo para que vocês entendam. Então, o Espírito Santo seria este poder do espermatozoide que vai se unir com aquele pão que seria a célula gameta. E a partir daí vai formar o feto, que seria Jesus Cristo. Então, o espermatozoide deixa de ser espermatozoide e o óvulo deixa de ser óvulo e passam a ser uma criatura, um ser humano. Então, do mesmo modo, aquele pãozinho vai deixar de ser pão e vai passar a ser a carne e o sangue de Jesus Cristo. Então, só para a gente finalizar aqui essa formação de hoje, mais na frente, Jesus vai fazer a seguinte observação, né? As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, perdão. Então vamos dar uma ênfase bem aqui neste versículo 55, onde Jesus diz com clareza: porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Presta atenção no é. A minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Lembra do exemplo que eu falei da árvore e da cadeira? A cadeira é a cadeira. A cadeira não é mais a árvore. Ela deixou de ser uma árvore e passou a ser cadeira. Então, do mesmo jeito, o alimento de Jesus, o pão e o vinho, deixam de ser o pão e vinho. Não é o pão, não é o vinho. E passa a ser a carne de Jesus. A minha carne é verdadeira comida. Então, Jesus está dizendo aqui com clareza, aqui fica bem claro, de que não é um faz de conta. Ele está usando exatamente a palavra verdadeira. Isso é verdade. A minha carne é um alimento que eu dou para vocês. Tanto é que depois, mais na frente, os fariseus vão começar a criticar Jesus e chamar: será que agora a gente vai ter que ser canibal, comer, se alimentar da carne humana? Se nós pararmos para meditar também, quando nós somos um feto, nós nos alimentamos também da carne e do sangue
humano que é da Virgem Maria. Então que fique claro esta formação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer as perguntas, elaborar ou enviar no meu Face. Meu Face para quem não tem ainda, é Clailton Fernandes, ou então no WhatsApp. Vocês podem enviar no WhatsApp do grupo do Godem, que eu estou lá, e aí tirar as dúvidas e fazer as perguntas. Então espero que com esta formação católica de hoje sobre a Eucaristia, vocês tenham se esclarecido sobre esta verdade que é aquela hóstia que nós se alimentamos, que é o Deus verdadeiro. Então que nós possamos a partir de agora termos em mente e tomarmos consciência de que ali não é um faz de conta, que aquela hóstia é Deus de verdade, que não é impossível Jesus ser aquela hóstia. Do mesmo modo que não é impossível, não foi impossível você ter sido um tempo, você foi um gameta e hoje você é um ser humano. Se você pegar o gameta e fazer a comparação gameta e ser humano, parece impossível. Antes você era uma célula e hoje você é um ser humano totalmente formado. Então, do mesmo modo também, Deus ele é o Senhor de todas as coisas, então Ele pode fazer tudo. Então, que nós possamos limpar toda a nossa mentalidade e achar que só é uma simbologia. Então, até o próximo encontro, se Deus quiser.